Queridos, deixa eu explicar para vocês, principalmente para você que está nos visitando. Nós pregamos aqui na igreja por série de mensagens. Então nós estamos numa série chamada Ídolos Ocultos do Coração. E hoje é a última mensagem dessa série. Nós vamos encerrar. Lógico que não é porque acabou o assunto, é porque a gente precisa dinamizar a coisa e exige a necessidade de a gente mudar de tema. Inclusive domingo que vem é culto de missões. Hoje vocês me deixam muito empolgado assim, muito empolgado. Domingo que vem é culto de missões, irmãos. Aleluia. Acho que a maioria de vocês já deve saber, se não souber, eu vou até adiantar aqui. Quem vai estar pregando domingo que vem é o Antônio. Cadê o Antônio? Tá ali o Antônio. Para quem não sabe, ele vai contar essa história, mas eu vou só dar um spoiler. Antônio se inscreveu para ser missionário por meio do teatro na Companhia de Teatro Jeová Nissi. E ele foi aprovado, eram 40 vagas para todo o Brasil e ele foi um dos aprovados. Ele estará viajando para São Paulo ano que vem. Era para ele estar viajando hoje, né? Era hoje, Antônio? Era para ele estar viajando hoje, mas houve uma mudança. Para a glória de Deus, ele pôde estar no encontro com a gente. Ministrou uma palavra poderosa no encontro hoje. E domingo ele vai estar ministrando aqui também, inclusive contando esse processo dessa chama missionária que ardeu no coração dele, está ardendo. E ele vai compartilhar um pouco sobre isso com a gente. Então eu tenho certeza que vai ser uma noite poderosa, porque Deus vai falar, vai ativar ministérios, vai aquecer corações aqui, eu tenho certeza disso, não falte. E hoje nós vamos concluir a nossa série Ídolos Ocultos do Coração com a seguinte mensagem, o seguinte tema hoje: as representações gospel do nosso coração. As representações supostamente cristãs do nosso coração. Eu vou tentar contextualizar só um pouquinho para quem está nos visitando hoje, para você entender do que a gente está falando. Há mais ou menos um mês nós estamos ministrando sobre ídolos ocultos do coração. O que significa? Isso está completamente fundamentado nas Escrituras. Quando a gente percebe que é possível alguém frequentar ambientes de culto cristão como esse, mas na verdade ter outros deuses no seu interior. É muito difícil, às vezes, para nós identificar. O tema é ídolos ocultos porque eles não são ocultos apenas dos outros. Esses ídolos também estão ocultos para nós, que os servimos. Nós servimos a esses deuses, falsos deuses, sem nem nos perceber. Aí a gente precisa de muita honestidade, humildade, para a gente perceber esses ídolos no nosso coração e nos rendermos ao Senhor Jesus de fato. Porque a problemática disso é que muita gente tem vindo à igreja buscando respostas de Deus, buscando soluções de Deus para os seus problemas, quando Deus não é o seu Deus de verdade. Minha maior preocupação, e é aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração, é que é muito provável que essa prática ela termine em frustração. Então, gente vindo à igreja em busca de solução dos seus problemas, só que elas não servem ao Deus verdadeiro, embora intelectualmente, com a sua consciência, elas acreditem na existência desse Deus, no seu cotidiano e no seu interior, no íntimo do seu coração, elas não acreditam e não servem a Jesus. Servem a outros deuses. Só que, com a consciência, acreditam na existência desse Deus e sabem que Ele é poderoso. Então elas vêm e dizem: Deus, resolve meu problema. Só que Ezequiel capítulo 14, versículo 4 diz: olha, quando alguém consultar um profeta e este alguém tiver idolatria no coração, eu responderei segundo a idolatria do seu coração. Significa dizer que muitas orações estão sendo feitas neste templo, não estão sendo respondidas como você gostaria, porque elas estão sendo respondidas pela idolatria que Deus vê no seu ou no meu coração. Então, se alguém aqui, por exemplo, essa noite está frustrado e tem esperado algo de Deus e não tem acontecido, pode ser que o motivo disso não está acontecendo é porque Deus está vendo o seu coração. Deus é o Deus que sonda os corações. Jeremias 17:10 fala isso. E hoje nós vamos identificar quais são as idolatrias supostamente cristãs que a gente cria.
porque tem aparência de bem, mas no final das contas é mal. Mas antes de eu exemplificar para os nossos dias, eu preciso fundamentar isso biblicamente, mostrar para você isso nas Escrituras, que isso é uma prática comum da idolatria do povo de Deus, daqueles que acreditam em Deus. Independente se você é um cristão, como é que eu posso dizer? Eu não acredito nessa afirmação que eu vou fazer, mas é só para ficar inteligível para você. Mesmo se você não for um cristão praticante, mas você é um cristão que professa fé na existência de Jesus, essa mensagem vai servir para você. Porque nós que nos dizemos crentes em Jesus, em algum nível, seja você sendo um discípulo fiel, seja você só intelectualmente acreditando nisso, muitas vezes nós ainda assim criamos ídolos falsos pelos quais nós nos deixamos guiar. E eu quero mostrar para você isso na palavra de Deus. Abram suas Bíblias comigo no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Se você encontrar, me diz amém. Está aqui no Data Show. Vamos lá para a leitura bíblica. A gente vai fazer a leitura, a gente vai orar, depois a gente continua com a exposição bíblica. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses ou ídolos, outras traduções dizem, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo, tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, eu particularmente preciso do Senhor, preciso da sua direção, da sua orientação, para que o Senhor possa nos conduzir à sua vontade nessa noite. Revela-nos a verdade da tua palavra. Revela-nos, Senhor, os ídolos ocultos do nosso coração. E nos conduz ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Nos mostra a quem temos servido. Nos mostra quem nos controla. Nos mostra, Senhor, quem de fato domina o nosso coração, o nosso interior. O que está erguido no nosso interior, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou procurar ser bem breve essa noite. Então eu preciso da sua atenção e que você tente prestar bastante atenção aqui. O que nós acabamos de ler aqui? Volta novamente no versículo 1, eu vou voltar à exposição, só para que eu possa mostrar e possa fixar no seu coração e na sua mente. O capítulo 32 começa com o versículo 1. O que nós já entendemos até aqui? Que o povo construiu um ídolo para si, um falso Deus.
uma imagem que eles pudessem adorar e depositar sua confiança. Agora, tem uma coisa interessante que a gente precisa entender nesse texto, que é que idolatria, presta atenção, idolatria é uma busca por representatividade, por representação de Deus na nossa vida. Eu vou mostrar para você isso. Olha só, tudo começa, essa idolatria começa quando Moisés, capítulo anterior, Moisés ele subiu ao monte Sinai para ele pegar as tábuas. Deus chamou ele, Deus entregar as tábuas dos 10 mandamentos a ele, falar com ele uma série de leis, inclusive deu a visão do tabernáculo, uma série de coisas. Moisés já estava lá há 40 dias. Há 40 dias sem líder, esse povo, ele disse o seguinte: olha, pelo que nós podemos ver, esse Moisés ele não volta mais não. Não sabemos o que aconteceu com ele. Então, o que Moisés representava para esse povo? Ele era a representação de Deus, do Deus que havia os tirado do Egito. Então Moisés era o cara que eles olhavam e diziam assim: esse cara é um homem de Deus. Ele é o líder que Deus enviou. Só que quando um povo ele não tem relação com o próprio Deus, ele sempre precisa de representações. Ele sempre precisa estar terceirizando para um ídolo, e muitas vezes pode ser uma pessoa, mas aqui no caso de Moisés, como faltou a presença de um indivíduo, eles criaram o próprio Deus. E acredite, a gente faz a mesma coisa hoje, com mais frequência que gostaríamos de admitir. E eu vou mostrar isso para você. E aí o que esse povo faz? Na falta de uma representação, eles criam um ídolo. Eles precisam de uma representação palpável, visível, para que eles possam sentir que eles estão com Deus, ou que Deus está com eles. Então eles fazem o quê? Eles confeccionam o próprio ídolo deles com as próprias mãos. Hoje, nós confeccionamos nossos próprios ídolos no nosso coração. A gente vai atrás daquilo que nos traz, nos promove interiormente conforto, segurança, algum nível de paz. Qualquer coisa que nos promova isso, nós estamos nos submetendo e nos entregando. Portanto, nós podemos perceber que o povo, ele não está trocando de Deus. Não é que o povo chegasse assim: olha, o Deus que Moisés serve, eu não quero mais servir. Não, eu quero servir. Passa o versículo seguinte. O outro. Bota logo no versículo 6. Não, no 5 mesmo. Coloca no 5 aqui. Eles não estavam trocando de Deus. A prova está aqui, ó. Depois que eles erguem o bezerro de ouro, eles dizem: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Presta atenção que Senhor está com letra maiúscula, na sua Bíblia está com letra maiúscula, porque essa festa era Deus de verdade, é o Deus verdadeiro. Não parece doido? Como é que alguém pega um bezerro, levanta um bezerro para adorar, e depois diz que vai fazer uma festa ao Senhor? Que sentido isso faz? Isso não parece sem sentido? Pois bem, é aqui que está a questão. É que não é que eles estivessem trocando de Deus. Eles precisavam de algo palpável que representasse Deus na terra. Já que Moisés não voltava, vamos criar alguma coisa que a gente se apegue e represente Deus na nossa vida. Aí você está me perguntando agora, nesse momento da mensagem, você olha para mim: e como é que a gente faz isso hoje? Pois bem, eu vou lhe mostrar alguns exemplos muito práticos de como a gente faz isso. É comum a gente idealizar no nosso interior aquilo que a gente decidiu para nós mesmos que representaria Deus na nossa vida. Por exemplo, para muitos aqui, ter Deus na sua vida é você ter dinheiro, por exemplo. E eu estou falando de gente honesta, eu estou falando de gente que crê em Deus, eu estou falando de gente que vai criar suas próprias representações. E, gente, identificar idolatrias que competem com Deus é fácil. O difícil é identificar as idolatrias que parecem com Deus, que parecem nobres. Então tem gente que tem discurso assim, ó: eu vou trabalhar e o meu trabalho, o meu dinheiro é para a glória de Deus. O discurso é bonito, só que a prática é que o dinheiro controla ele. Não importa, ele está sempre tomando decisões a partir do dinheiro, mas na cabeça dele, ele está tentando glorificar a esse Deus. É como se ele tivesse erguido o bezerrinho dele é o dinheiro.
ele diz assim: agora eu vou pegar o meu dinheiro e vou prestar um culto ao Senhor. Só que essa mesma pessoa que diz isso, ela troca intimidade por dinheiro. Ela troca intimidade com Deus por dinheiro. Ela troca obediência, ela sacrifica, mas não ao Deus verdadeiro. Ela sacrifica sempre pelo bezerro. Ela nunca sacrifica pelo Deus verdadeiro, pelo Deus real, mas pelo falso Deus que ela criou no coração dela. Ela vai lá e sacrifica intimidade, sacrifica obediência, sacrifica relacionamento com Deus verdadeiro em nome desse bezerro. Vou dar um outro exemplo, para ficar talvez um pouquinho mais claro. Eu vou dar alguns exemplos para ficar claro para você. Sabe o que eu tenho encontrado muito no meu dia a dia? É gente que quer prestar culto a Deus, mas a representação de Deus na sua vida é a família. E tem o seguinte discurso: família é projeto de Deus. Mas não é o próprio Deus. Você precisa entender isso. Família é ou não projeto de Deus? Sim ou não? Mas é o próprio Deus? Não. Em nome desse bezerro, pessoas estão negligenciando intimidade e obediência com Deus. O que eu vejo de pessoas dizendo assim: pastor, vou para o culto não, porque eu vou para o cinema com a minha família. Minha família precisa passear. Meu irmão, tem tanto dia para você passear. Você quer no dia do Senhor, no dia que você vai ter intimidade com Deus. Sacrifica o teu trabalho. Diz: eu vou faltar o trabalho hoje para levar minha família para passear. Não tem coragem. Mas para sacrificar a intimidade com Deus é fácil. É a primeira coisa que a gente sacrifica quando a gente tem outros ídolos, é a nossa intimidade com Deus, é o nosso culto, é a nossa adoração, é a nossa relação com o Senhor. Agora, por que é difícil de identificar que um cara desse, ou uma mulher dessa, ou um cristão como esse, ele é idólatra? Porque ele está usando uma coisa que Deus valoriza: família. Mas aí quando você bota lá, Lucas capítulo 14, a partir do verso 27, deixei aí na tela. Aí é difícil, porque quem aqui em sã consciência vai dizer: ei, meu irmão, está errado o que você está fazendo? Existem alguns cristãos que já tiveram a consciência, já entenderam que isso é um bezerro. Embora a família seja projeto de Deus, não é o próprio Deus. Não é. Olha o que diz Lucas capítulo 14. Deixa eu ver se é o 27 mesmo. Bota o 26 só para eu ver aí. Aqui, o 26 primeiro. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode absoluto. Não pode ser meu discípulo. Observe que não existe uma categoria, uma segunda categoria de discípulos aqui. Ele poderia criar o seguinte texto, se fosse o caso: aquele que ama mais seu pai, sua mãe, suas mulheres, seus filhos, seus irmãos e irmãs, ou até sua própria vida mais do que a mim, será um discípulo de segundo escalão. É um discípulo, mas é mais ou menos discípulo. Não existe. Porque no reino de Deus, quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Quem não é por mim é contra mim, disse o Senhor. Não existe meio termo no reino. Ou Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus absoluto, Ele é o único Senhor, ou Ele não é Senhor. É simples assim. Então a gente, em nome de coisas, quer ver outra coisa? A gente às vezes pode idolatrar a figura de uma pessoa que representa Deus na nossa vida. É muito comum pessoas idolatrarem líderes, pastores, igrejas. Talvez você pode vir aqui, eu ouço às vezes uma coisa, eu quero até alertar a igreja. Às vezes eu vejo algumas pessoas indo em outros cultos assim: pastor, fui no culto tal. Irmãos, o fato de você estar acostumado com o culto aqui, de repente você, por algum motivo, porque viajou, ou porque alguém te convidou e não tinha nada aqui na igreja, e você acabou indo, e você achou estranho o culto lá, não significa que Deus não está lá. Eu entendo que Deus, Ele é multiforme na sua manifestação. Então talvez você se identifique mais com esse estilo de culto aqui, mas tem gente que não se identifica, e Deus está lá.
Quando a gente começa a idolatrar uma igreja, uma pessoa, a gente começa a achar que Deus só se manifesta se for naquele lugar ou através daquela pessoa. Só que isso vem com o quê? Isso vem com um tom de honra. Não, é porque eu honro o meu líder, eu honro o meu pastor, porque eu honro a minha igreja. Cuidado, irmãos. Eu poderia muito bem aqui alimentar isso no seu coração. Isso seria benéfico para mim pessoalmente. Mas eu estou aqui para pregar a verdade para você. E você precisa entender que essa é a verdade. Nós não estamos aqui para idolatrar a igreja, pastor ou líder. Em contrapartida, não estou dizendo que essas pessoas não são dignas de honra à luz das Escrituras. Mas quando você coloca como representação, só o fulano é capaz de me ajudar, só o pastor pode orar por mim, você está numa idolatria, irmão. Você está numa idolatria. Eu não sou nenhum tipo de ser especial, que tem mais unção do que alguém, ou qualquer outro cristão que viva piedosamente. Não tem nada. Só que você elegeu ídolos no seu coração. A pastora falava comigo uma coisa interessante. Como a gente, muitas vezes, a gente idolatra o nosso próprio desempenho. Para alguns aqui, quando você faz menos, você se torna menos. Porque tudo para você é assim, ó. Quanto mais eu faço, mais valorizado eu sou. Então para você fazer menos é ser menos. Você está idolatrando o seu desempenho. E aí você vive competindo com tudo e com todos. Você vive o tempo todo querendo fazer mais, melhor, mais no seu... Porque para você fazer menos é ser menos. Você está idolatrando quem? Aí a pessoa, imagina só, a gente vai aqui na igreja, e aí de repente você diz assim, poxa, o louvor é legal. Aí quando você vai na outra igreja, que o louvor é diferente, aí você diz assim, o louvor aqui não é legal não. Aí você não consegue mais adorar a Deus, cortou sua intimidade. Se cortou sua intimidade porque o louvor não é como você gostaria, você estava idolatrando o louvor e não a Deus. A gente precisa abrir os olhos para que Deus nós estamos de fato prestando culto. A que Deus nós estamos prestando culto? A quem servimos? Eu entendo que se você estiver com o coração reto diante do Senhor, você vai perceber quando você não está servindo ao Senhor. Então agora, é espantoso que Israel, que nesse texto de Êxodo, que saiu do Egito e tinha na figura de Faraó a figura de um Deus, agora erga o seu próprio Deus com as suas próprias mãos. A gente faz isso o tempo todo. Tem coisas na sua vida que você diz assim, eu só vou acreditar que Deus está na minha vida quando determinada coisa acontecer. Você está simplesmente querendo erguer um ídolo no seu coração. Não, no dia que Deus me der um casamento abençoado, eu vou servi-lo. Não, no dia que eu tiver um emprego, eu vou adorar a Deus com tudo que eu tenho. No dia que os meus filhos se converterem, aí eu vou fazer a obra. Isso é só o seu ídolo gospel. É o ídolo gospel do seu coração. Porque aí parece, o difícil é porque parece nobre. É a figura de uma mãe preocupada com a família. É a figura de um pai que quer suprir sua família e diz assim, não, pastor, eu não posso agora adorar a Deus, estou faltando culto porque eu tenho que prover minha família. E aí, como é que eu falo para esse cara que ele está errado, quando o desejo do coração dele é até aparentemente nobre? É difícil de mostrar essa idolatria, porque é difícil dizer para ele, querido, por mais bem intencionado que você esteja, está errado. Tem um ídolo aí. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E a gente fica muitas vezes vivendo esse ciclo, imaginando que aquilo que você adora, você está adorando Deus. Quando na verdade você elegeu um ídolo, igual Israel. Você construiu um bezerro e disse, está aqui, é esse bezerro aqui que representa Deus na minha vida. Representa Jesus. É o meu emprego que representa Jesus na minha vida. Eu sou abençoado porque Jesus me deu meu emprego. Aí no dia que você perdeu o emprego, você não é mais abençoado. E aí os seus motivos para servir a Deus, eles já desaparecem junto com o seu emprego.
a sua família perfeita, quando alguma coisa acontece e agora ela não é tão perfeita, agora você não tem mais motivos para servir a Deus, porque o seu bezerro foi derretido pelo fogo das provações da vida, das aflições da vida, que Jesus sempre deixou claro que passaríamos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, olha só, quando Deus, coloca aí para mim Deuteronômio, capítulo 4. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a sua voz. Significa dizer que Deus nunca se revelou por qualquer coisa na criação. Você não pode achar que a revelação de Deus, ela se dá principalmente pelas coisas que você recebe deste mundo. Em Coríntios, Paulo deixa claro, se tudo que esperamos de Cristo, esperamos para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A maior bênção que você tem é o perdão dos seus pecados. Querido, eu e você somos pecadores. Nós somos perdidos, estamos destituídos da glória de Deus, segundo a própria palavra. E sabe qual é o maior presente que Jesus nos dá? A maior revelação dele é quando o Espírito Santo vem e fala aos nossos corações e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduz ao arrependimento. A maior representação de Deus é aquela obra que o Espírito Santo está fazendo no teu interior. Não são as coisas que Ele está te dando e que você está colocando na posição de Deus. Aí eu venho para a igreja porque Deus me abençoou tanto. Deus tem me dado tanta coisa. É só seu bezerro. E no dia que esse bezerro for destruído, querido, é só o bezerro que você construiu para representar o Deus verdadeiro, real e único. Nós precisamos desconstruir essas mentiras do nosso coração e deixar que o Senhor venha e entenda que Ele só se revelou por meio das suas palavras. O escritor de Deuteronômio, Moisés, quando ele vai rever a história de Israel, ele faz questão de dizer: gente, eu quero lembrar vocês que Deus não usou representação nenhuma para se revelar a vocês. Ele só falou ao seu coração, Ele só falou ao seu coração, Ele só falou como Ele está falando agora ao seu coração. Quando você está sentindo algo acontecendo dentro de você, isso é o Espírito Santo falando ao teu coração. Isso é Deus, porque a gente está tão perdido, tão caído, numa depravação completa, que é impossível você pensar em mudança de vida, se não for o próprio Espírito Santo falando no teu coração. A gente está condicionado à nossa vida, ao conforto, à idolatria em que vivemos. Mas quando o Espírito Santo começa a dizer assim: ei, você precisa mudar. Ei, abandona a idolatria por esse bezerro, por esse emprego, pela tua família, sabe, pela tua igreja, pelo teu ministério, pelo teu desempenho, pelas coisas boas que você faz e que você atribui muito valor. Sai desse lugar de idolatria e vem se render a Jesus Cristo como o único e Senhor Salvador da sua vida. Aleluia! É isso que Jesus está esperando de gente. Coloca Isaías 42:8. Adorar qualquer parte da criação é roubar a glória incomparável de Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Sabe aquele sentimento que o teu emprego produz em você? Deus deveria produzir. Sabe aquele sentimento que o teu cônjuge produz em você, que a sua família produz em você? Aí são diversos, lembra? Eu comecei a pregar no início que as nossas idolatrias, elas se manifestam nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, naquilo que nos afeta, nos nossos medos, nos nossos amores, nos nossos hábitos. Nossas idolatrias, elas são interiores, elas são encontradas aí. A idolatria exterior, ela é encontrada todas as vezes que você vê alguém prostrado diante de uma estátua. Mas a interior, você precisa olhar como os sentimentos são afetados. E o Senhor está dizendo aqui: olha, eu não dou minha glória para ninguém. Só que você sente coisas, você tem determinados sentimentos, amores, afetos por coisas que você não tem por Deus.
Talvez você morre de medo de perder seu emprego, mas não morre de medo de perder a intimidade com Deus. Tanto é que você acorda todo dia, você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem relacionamento com Jesus, mas isso não te causa nenhum tipo de insatisfação. Porque você não tem medo de perder Deus. Mas vai dizer que você vai perder o emprego? Deus o livre, o mundo acaba. Você não tem medo de perder a relação com Jesus, mas ai de você pensar que alguma coisa vai acontecer com seu filho. Seu mundo acaba. Porque onde estão os nossos afetos, estão os nossos ídolos. Quer ver um exemplo de um adorador, de alguém que nasceu de novo? Quando Davi pecou, Salmo 51, ele disse: Senhor, me retire tudo, só não me retire a tua presença. Ele disse: pode tirar reino, pode tirar família, pode tirar dinheiro, pode tirar coroa, pode tirar trono, só não tire a sua presença de mim. Quando Davi pecou e que a consequência do seu pecado foi o filho dele sofrer de uma enfermidade, ele foi para a presença de Deus, orou pela cura do filho, orou incessantemente. Deus não curou o filho dele. Sabe o que ele fez depois disso? Ele se levantou, se prostrou, adorou o Senhor, comeu e continuou. E aí alguém questionou: mas seu filho morreu, você não vai entrar de luto? Enquanto ele tinha vida, eu tinha esperança. E eu busquei o Senhor com tudo que eu tenho. Depois que ele morreu, não tem muito o que fazer. O coração dele estava em Deus. E aí eu vou voltar a uma fala que eu fiz aqui, acho que na minha última mensagem. Talvez a maioria das pessoas que me ouvem agora, ao ouvir uma mensagem desse tipo, ficam escandalizadas. E dizem assim: cara, isso é demais. É demais. Porque ser fiel é escândalo hoje em dia. Ser fiel é escândalo. Amar a Deus como a mulher, o Vinícius fez a abertura do culto com um texto maravilhoso que eu amo. Da mulher pecadora, que a Bíblia nem cita o nome. Da extravagância com que ela entra, com que parecia fanatismo. E Jesus explica e diz: não, é porque ela ama. É só isso. Para a maioria de nós dizer para você assim: querido, ore mais para você prosperar no seu trabalho, é loucura. Como assim? Eu tenho que trabalhar mais para o meu trabalho melhor. Mas quero só te produzir uma reflexão. Você já tem feito isso, o resultado é o mesmo há anos. Só tem uma coisa que você não fez: orar. Eu lembro de uma vez, quando eu era pastor de jovens, eu estava na reunião com os discípulos. E aí teve um discípulo, a gente estava falando sobre tempo, né, sobre vida devocional, sobre buscar a Deus pela manhã. E aí um discípulo na época deu o seguinte testemunho: eu aprendi uma coisa. Quando eu não orava, o meu dia era uma bagunça. E depois que eu me converti, eu tinha dificuldade para orar, porque eu dizia assim: eu não tenho tempo para orar. Só que um dia ele decidiu crer. Ele disse: eu vou orar. E ele se colocou na presença de Deus. Ele descobriu uma coisa poderosa, que todos que um dia se propuserem a fazer o mesmo descobrirão. Ele disse: quando eu passei a orar, eu ganhei tempo. Por incrível que pareça, é como se o meu dia fosse maior do que era antes. Eu consigo fazer todas as coisas, porque quando Deus é colocado no princípio, Ele garante o fim. É simples. Só que precisa ter fé. E fé, deixa eu aproveitar e dar um spoiler. Fé será o tema da nossa próxima série. Fé. Começará logo após o culto de missões. Nós precisamos entender o papel da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas voltando para a nossa mensagem, a maioria de nós, se eu dissesse assim: querido, se prepare, estude bastante para passar numa prova, no seu teste, no vestibular, mas também ore. A maioria de nós não acredita que a oração ela tem algum efeito nesse tipo de processo. Tem. É porque a grande verdade é que os nossos ídolos somos nós mesmos. É em quem nós depositamos confiança. É onde nós colocamos a nossa mais íntima, porém disfarçada idolatria. Aí eu quero falar de uma última coisa para você aqui. Eu sei que é difícil admitir idolatria. Reconhecer as idolatrias é doloroso. Porque pense bem comigo, é assumir que a gente está vivendo de forma errada. E para a maioria de nós, orgulhosos como somos,
A gente não quer admitir que a gente construiu um castelo de palha, que tudo pelo que você vive é falso, que todas as motivações que você produziu no seu coração são falsas. Admitir isso é doloroso, mas extremamente necessário. Você imagina, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Quando uma mulher que realizou um aborto, mas essa mulher que realizou um aborto, influenciada por uma ideologia maligna e mundana, diz assim: não, isso aqui era só um aglomerado de células, por isso eu abortei. Aí um dia Deus vai lá e fala com ela. Quando ela fala, a realidade que ela vai entender é que ela sai de alguém que matou um aglomerado de células para alguém que matou uma pessoa. Agora ela está na posição de assassina. Aceitar essa nova percepção, para a maioria de nós, a gente quer evitar isso. A gente não quer assumir a gravidade do nosso pecado. A gente quer manter o nosso coração adormecido, amortecido com a ignorância. Dizer, é melhor que eu não saiba e continuar pecando aqui. Mas eu quero convidar você a encarar a realidade do seu coração, porque eu estou encarando a realidade do meu. Eu estou lendo o meu coração, eu estou lendo minha alma, e estou encontrando as idolatrias do meu próprio coração, e estou deixando Deus transformar, arrancar, ainda que doa. Esses dias, eu estava orando a respeito disso. E aí eu disse: Deus, eu estou sendo sincero pelas coisas que eu estou fazendo, eu estou sendo honesto. Porque eu acho que tem algumas coisas que eu faço assim, que é só por mim mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. As pessoas sempre dizem assim: pastor, o senhor prega bem. E aí eu me preparo muito para pregar. Eu oro, eu estudo muito para pregar. E aí eu fiquei pensando: Deus, será que eu não estou alimentando a idolatria da minha imagem nesse processo? Sabe que eu descobri? Que sim. Muitas vezes eu me preparo, percebi, a idolatria ela se mistura com sentimentos sinceros. Ao mesmo tempo que há um desejo sincero de alimentá-los com uma palavra que faça sentido para suas vidas e transforme o seu interior, ao mesmo tempo também tem um desejo idólatra de manter a imagem de um pastor que prega bem. E eu disse: Deus, eu não quero isso. E sabe por que eu estou confessando aqui? Porque eu acredito que a confissão liberta. Aí vocês vão orar por mim. Vocês vão orar por mim. Vocês vão dizer: Pai, não deixe meu pastor se orgulhar não. Vocês podem orar por mim? Eu estou pedindo para você fazer isso agora. Você pode fazer isso? Eu estou confessando o meu pecado para que você ore por mim e eu seja liberto. Porque eu quero viver para a glória de Deus. Eu não suporto ser um hipócrita. Eu não suporto a ideia de viver em hipocrisia para Deus. E eu vou me ajoelhar aqui e você vai orar por mim agora, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão para cá e vamos orar a Deus nesse momento. Nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, te pedindo que o Senhor traga, como o Senhor já tem feito, na verdade, arrependimento. O Senhor conhece o desejo íntimo do nosso coração. Sabe o quanto nós somos pecadores e precisamos da Tua graça. E nós somos especialistas muitas das vezes, Senhor Deus, em confundir um desejo genuíno de Te agradar com a idolatria pessoal. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer o caminho que o Senhor trilhou
projetar, Senhor Deus, olhar para frente e viver os teus planos, Pai, dentro daquilo que o Senhor sonhou para nossas vidas. Perdoa-nos, Pai. Perdoa o nosso coração enganoso. Perdoa o nosso coração corrompido. Perdoa o nosso coração, Senhor Deus, obstinado, idólatra, egoísta muitas das vezes, Pai. Orgulhoso. Muitas das vezes, Pai, fazemos a obra e usamos da obra, Senhor Deus, para nos orgulhar. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos por isso. Que nós possamos, Senhor Deus, caminhar em sinceridade, em arrependimento, em verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Poder sentar. Dá muita vergonha e medo ao mesmo tempo de ter que admitir ídolos no nosso coração. Só que quando eu vim para o ministério, eu falei: Senhor, deixa eu corromper não. Eu amo o Senhor com tudo que eu tenho. Eu disse: Senhor, eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa, menos minha intimidade com o Senhor. Eu não sei, eu espero que isso não escandalize você. Eu espero que minhas fraquezas te fortaleçam, elas te curem. Eu sou um ser humano, como outro qualquer. E tudo que eu quero é a glória de Deus para a minha vida, custe o que custar, ainda que isso custe minha reputação. E quando eu estava meditando sobre isso, eu disse: Deus, como é doloroso admitir a idolatria do nosso coração. Como é difícil a gente reconhecer que a gente vive para a gente mesmo. Como é difícil. Mas eu disse: Senhor, eu quero me arrepender. Aí eu vou usar uma ilustração de uma série chamada Black Mirror. Alguém já assistiu essa série, Black Mirror? Pouca gente. A série, ela fala de alguns soldados que eles têm implantes cerebrais, né, que eles aprimoram os sentidos desses soldados. Então eles estão constantemente em missão, matando mutantes, mas eles chamam esses mutantes de baratas. Para eles são baratos, porque a verdade é que é a forma como o implante faz com que eles vejam essas pessoas. Só que um desses soldados, ele, por algum motivo, ele tem um problema nesse chip, nesse implante. E aí ele quando ele descobre que na verdade ele está matando seres humanos, ele é um assassino. Só que por não suportar essa verdade, ele vai lá e pede assim: reinicia meu chip, que eu prefiro como era antes. Eu prefiro não encarar essa realidade. E aí pediram para reiniciar o implante dele. E aí ele reinicia e volta a matar as baratas. A gente é igualzinho a esse soldado. A gente descobre a realidade do nosso coração. Ela é muito dura, mas a gente diz assim: vamos reiniciar, melhor a gente não lidar com isso não, deixa isso para lá. É melhor eu fingir que eu não sabia. É melhor eu esquecer que eu sabia disso, ou que eu soube disso. Queridos, a gente precisa se arrepender, abandonar, fugir dessa realidade atenua a nossa idolatria. Atenua o fato de a gente ter que admitir que a gente é idólatra. Mas não resolve o fato de que você está ferindo a Deus e que existe uma eternidade após isso aqui. Se tudo que você se preocupa é com a opinião alheia, ou com uma consciência tranquila, você está correndo o risco de você perder sua eternidade e com ela todas as outras coisas ainda nessa vida. Eu quero ler um outro texto de um livro chamado O Pequeno Príncipe. Nesse livro tem um diálogo muito interessante que vai nos mostrar o relacionamento compulsivo de um idólatra com o objeto da sua idolatria. O Pequeno Príncipe diz assim, falando com um bêbado: que fazes aí? Perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com um ar lúgubre. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho.
Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, já que já começava a sentir pena. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Investigou o príncipe, pois ele desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão. E ali encerra definitivamente no seu silêncio. Aqui nós temos como a relação de um bom idólatra, de que ele se envolve com o ídolo para se curar do seu ídolo. É aquele cara que diz assim, ele idolatra o conforto, e aí ele tem que se envolver demais com o trabalho para ele poder manter o conforto. Não, eu faço isso porque preciso. O bêbado que dá desculpa que bebe porque ele sente vergonha de beber, então ele vai beber de novo. Essa é a relação da idolatria, gente, da qual nós precisamos nos arrepender. Esse bêbado envergonhado da bebedeira, o bêbado bebe mais, e a gente toma cada vez mais do vírus que a gente busca. A gente toma do vírus buscando cura, a gente toma do mal buscando bem. Você ergue suas representações em busca de Deus, em busca de solução para os seus problemas, em busca de sarar a sua família, você coloca a sua família no altar. Em busca de solucionar seus problemas financeiros, você coloca o dinheiro no altar. Em busca de resolver os seus problemas interiores, você vai fazer a obra de Deus. Tudo isso é idolatria, meu irmão. Precisamos nos arrepender nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé.